Olá, sejam bem-vindos todas e todos para o último encontro dessa segunda edição do curso Filosofia da Praxis Global, né, e o último módulo também sobre o pensamento do Pablo González Casanova, intelectual orgânico mexicano, que trouxe importantes contribuições para pensarmos como artesãos da história a partir do viés da filosofia da prática, né? E para isso aí, mais um encontro contando com as contribuições da professora Lia, que é professora da UES, e está sempre aqui com a gente, colaborando e contribuindo para a construção desse processo aqui, desse trabalho de socialização do conhecimento. Lia, por favor, seja bem-vinda mais uma vez, né? Pois muito obrigada, Joeline, né? Apesar da AstraZeneca, você está aqui animada com a gente essa noite, né? E feliz também por você também já tomar a segunda dose, espero que todas e todos em breve também, todo mundo imunizado, né? Então, boa noite para todas, todos, todes, né? É uma alegria, reafirma a minha alegria de estar nesse espaço, né? Que é um espaço de formação educativa e política, né, dentro desse papel também de nós construirmos os nossos próprios espaços de auto-organização e formação. E hoje, né, nessa última aula sobre um pensador que nós começamos já a trabalhar na semana passada, que eu tive o prazer, né, de apresentar para vocês como dos principais, né, intelectuais que nós temos em nossa contemporaneidade, né, lembrando que o Pablo González Casanova, ele já está com 99 anos, né, publicou seu último livro em 2018, então, assim, tem uma vitalidade, né, eu comparo muito com o Mesaros também, que escreveu, né, até depois dos 90 anos, o Mesaros também estava aí produzindo, né, e hoje a gente vai justamente entrar numa das categorias que eu considero, né, entre as contribuições do Casanova, eu considero a principal categoria dele, para pensar realmente os estudos latino-americanos e dentro também de uma perspectiva crítica, tratando de entender o nosso processo histórico, tanto pela parte, né, do processo de instauração da ordem colonial, como também esse contínuo dentro da ordem capitalista. Viu, aqui na semana passada nós paramos aqui, né, quando eu falei também qual era a atividade também que o Casanova ele estava se dedicando agora também do ponto de vista, né, político. E bem, a gente, quando começou a proposta desse curso, né, um dos textos que eu tinha indicado para leitura é um texto que ele é parte do livro A Sociologia da Exploração, que foi um livro publicado em 1969 no México, mas que ele, na verdade, reúne um debate que estava em voga durante a década de 50 e durante a década de 60 do século passado, que era o debate justamente relacionado a como pensar, como situar dentro de uma perspectiva da sociologia política, da sociologia econômica ou da economia política, como é que nós poderíamos também construir algumas categorias que dessem conta de interpretar o nosso próprio processo histórico dentro de uma perspectiva crítica marxista, mas também dentro de uma abordagem inovadora, no sentido de identificar realmente novas categorias que ainda não tinham sido trabalhadas dentro da teoria crítica ou não tinham sido trabalhadas a partir de um outro viés, como foi a própria proposta dos teóricos e teóricas da teoria crítica latino-americana. E dentro desse cenário, né, a gente vai ter dois importantes intelectuais, um deles, né, o Pablo González Casanova, que nós estamos estudando aqui, e o outro, Rodolph Stavenhagen, que era um pensador também de origem alemã, mas que foi morar no México, se nacionalizou como mexicano e que também viveu toda a sua vida intelectual também trabalhando no Colégio do México, que é uma outra importante instituição localizada na Cidade do México.
E os dois, né, dentro das suas pesquisas, dos seus próprios grupos de pesquisa, na interlocução também com os espaços em que eles atuavam, eles trataram, né, de construir um debate em torno, né, daquilo que se nomeou o colonialismo interno. O Casanova desenvolvendo mais dentro desse livro Sociologia da Exploração e tratando realmente de ter nessa categoria o principal eixo de discussão dele durante toda a produção teórica desenvolvida nesses últimos 40, 50 anos. Tanto é que o último livro que ele publicou, ele continua trabalhando essa categoria, mas expandindo-a dentro de uma análise mais global. Então, o colonialismo interno, ele surge como uma preocupação a partir do próprio estudo do desenvolvimento, ou a teoria do desenvolvimento, a teoria desenvolvimentista, que estava sendo desenvolvida durante essas 2 décadas, né, inicialmente, principalmente para explicar qual seria a natureza do nosso desenvolvimento como países latino-americanos. Então, para quem acompanha um pouco o debate da sociologia, inclusive a sociologia brasileira também tem um diálogo com essa discussão da sociologia latino-americana, a gente vai ter durante o século XX alguns momentos importantes do desenvolvimento da nossa teoria. No início do século XX, né, são muitas as produções que dão conta de entender como é que se reconfigura ou como se configura uma concepção de Estado-nação no período pós-independentista, nos períodos pós também abolicionistas, como o caso do Brasil, e de como pensar também uma concepção de projeto político que permitisse realmente aos países latino-americanos sair dessa condição de países que foram colônias, né, colônia de Portugal, colônia da Espanha, colônia da Inglaterra, principalmente, e ter realmente uma proposta republicana, uma proposta realmente de projeto político que fosse instaurada dentro de 2 perspectivas, né, uma relacionada à questão da construção, né, do processo democrático, e a outra relacionada também a uma concepção de cidadania. Então, quando a gente estuda o pensamento social latino-americano, a gente já vai encontrar em teóricos do século XIX, como José Martí em Cuba, o Simão Rodrigues na Venezuela, e logo também no início do século XX, outros teóricos e teóricas, essa preocupação também em entender a natureza desses estados nacionais e como é que esses países poderiam agora ter o processo de construção da sua dimensão pública e democrática dentro de um caráter mais independente, né, do ponto de vista político. E a gente vai ter também algumas correntes de pensamento, e eu estou pensando muito no contexto do Brasil, por exemplo, que vai tratar também de decifrar por que nós somos um país que chegamos no século XX ainda com uma perspectiva de sermos um país que não conseguiu se integrar de forma favorável, né, dentro desse circuito mesmo comercial e político que representava já o processo de consolidação do capitalismo aqui na América Latina. E aí a gente vai ter, né, autores como Oliveira Viana e a sua vertente, né, de realmente afirmar que o processo, né, de atraso econômico do Brasil, ele era decorrente da presença dos indígenas e dos povos negros, ou você vai ter, né, discussões como as do próprio Gilberto Freire, tratando, né, de ver um aspecto positivo dentro desse processo, né, do que foi chamada a miscigenação e de uma possibilidade de uma democracia racial. A gente vai ver também do Sérgio Buarque, né, uma possibilidade de pensar como é que se construiu também um conceito de cordialidade dentro do Brasil, de tal maneira que esse pensamento social, ele vai tratar, durante, né, esses anos, entre a década de 20 e a década de 40, de interpretar, fazer um balanço crítico
dos séculos anteriores, em termos do que nós éramos como países colônia, e do que nós passamos a ser já dentro de uma concepção de Estado-nação independente, e tanto as nossas possibilidades em termos de construção democrática, como também quais seriam as grandes fragilidades dentro de uma concepção dessa democracia no interior de cada país. Então, eu situo esse período histórico prévio porque justamente a década, né, a partir da década de 50, a gente vai ter esse debate maior dentro da América Latina, e aí a gente vai ter, né, a importante contribuição de pensadores como Pablo Gonçalves Casanova para realmente retomar essa perspectiva do colonialismo, essa perspectiva da instituição da ordem colonial, para realmente interpretar em que medida, dentro do processo de desenvolvimento em curso, a partir dos anos 50, se de fato nós tínhamos conseguido superar o que seria essa gênese colonial dentro da nossa formação sociohistórica, né, e sociocultural. Então, Pablo Gonçalves Casanova, ele vai escrever esse livro, Sociologia da Exploração, e dentro desse livro ele vai ter um capítulo em que ele se dedica a pensar o conceito de colonialismo interno, pensando, né, a partir de algumas grandes perguntas que para ele são importantes. A primeira, né, até que ponto a categoria colonialismo interno ela permite explicar os fenômenos do desenvolvimento em um viés sociológico e em perspectiva de interação mútua. Essa interação mútua, para o Casanova, era nesse sentido, né, de pensar um processo interno, nacional, articulado a um processo externo internacional, né, pensando realmente que nós éramos países que estávamos também integrando-nos dentro de uma ordem do desenvolvimento do capitalismo. Então, ele queria realmente entender se havia como construir uma interpretação sociológica a partir dessa categoria. E a segunda, que também foi muito importante dentro da análise dele, em que medida o colonialismo interno como uma categoria, ele se diferenciaria de outras categorias que já estavam na ordem da discussão sociológica desse período, como, né, o debate entre o urbano e o rural, campo e cidade, o debate sobre a própria estrutura das classes sociais, que já vinha também dessa base, né, do marxismo, e outras que faziam parte mesmo desse processo de caracterização da nossa construção social em relação às nossas relações sociais, né, relações produtivas e de reprodução, né. Então, o Casanova, ele tem essas duas grandes perguntas, que vão ser, do ponto de vista, né, do método metodológico, vão ser centrais para ele realmente colocar em discussão essa questão dessa categoria e pensá-la realmente, né, dentro de um processo histórico, até que ponto nós tínhamos ou não avançado em um processo de construção de um Estado-nação que conseguiu superar a ordem colonial. Então, o Casanova, ele vai justamente partir de um primeiro ponto, né, ele vê a necessidade, antes de nós falarmos de colonialismo interno, entender o próprio conceito de colonialismo, né? O que significa o colonialismo, e não só pensando o colonialismo dentro da América Latina, pensando realmente o colonialismo como uma categoria, como um fenômeno político, um fenômeno social, que ele esteve presente em diferentes regiões, né? Então, todas as regiões do mundo, elas tiveram seus momentos também coloniais, e esse processo de construção de uma ordem colonial, ele foi um momento também de constituição de toda uma estrutura também colonial, né? A estrutura pensando-se o Estado, a cultura, a economia, e outras esferas também que são parte da construção dessas relações sociais e produtivas nas diferentes sociedades. Então, Casanova, ele vai realmente começar ele parte dessa reflexão
de que para entender o colonialismo interno, a gente precisa primeiro entender o que é o colonialismo e a estrutura colonial como um fenômeno integral e intranacional, integral porque vai ser parte dessa geopolítica, né, as regiões, elas vão desenvolver entre si uma dialética do colonialismo, em termos externos, de uma política externa, mas intranacionalmente também nós vamos ter a reprodução desse colonialismo dentro das nossas estruturas internas nacionais. E aí ele vai justamente situar historicamente que o colonialismo, a gênese dele, ela acontece justamente tanto nos processos, né, de expansão do capitalismo, pensando, né, que a colonização, ela também foi um processo de busca de novos mercados, de busca de matéria-prima, de busca de mão de obra barata, de busca realmente de um novo circuito, né, de circulação da economia, mas ele vai se tornar realmente tensionado durante os processos independentistas naqueles países que se tornaram colônia, porque nesse momento vai ter um ponto de inflexão em que ou você promove realmente uma ruptura, né, radical com o que seria esse colonialismo, ou você o que faz é aprofundar esse processo de colonialismo nesse novo formato societário que vai nascer após as independências. E aí ele vai fazer esse esclarecimento, porque ele vai justamente situar o conceito de colonialismo atrelado ao conceito de colônia, né, como uma derivação da colônia, e justamente caracterizando que você vai ter colônias, em que essas colônias, elas vão realmente, você vai ter um processo migratório, em que os colonos, eles irão reproduzir integralmente uma forma de organização da vida social, cultural, política e econômica, da mesma forma do lugar de onde eles saíram. E aí um exemplo importante é a própria migração inglesa, né? E você vai ter as outras colônias, né, que vão se caracterizar, e isso a gente estuda também na universidade, também na história, dentro, né, do nosso processo de formação escolar, as colônias de exploração, as colônias no estilo plantation, que são aquelas colônias que, de fato, aí já existe uma relação de exploração, né, que a metrópole, ela explora a colônia. Então, ele vai realmente situar essa diferenciação, porque no momento de você tornar um país independente, então, tem que ver aí qual é o predomínio de qual natureza de colonialismo vai prevalecer dentro desse novo momento da política, a partir da constituição dos Estados nacionais já independentes e das nascentes repúblicas. Então, o Casanova, ele diz, né, que a exceção dessas colônias que elas nascem, né, já numa perspectiva de reproduzir integralmente essa forma de organização da vida do país, né, de onde eles vêm, de onde eles migram, a maioria, né, dos países que passaram por processos de instituição de relações coloniais pela via da conquista, o que a gente vai observar é a instauração, né, de um processo de domínio e exploração, né, um domínio e exploração que ele, no primeiro momento, vai acontecer, né, de um país, né, em relação a outro, mas que ele pode depois, né, de um processo de independência política, se converter, né, numa dominação e exploração do que ele chama, né, nativos que exploram e dominam outros nativos, né, e claro que depois ele vai explicar ao longo do livro, né, como é que se organiza esse processo, né, de conformação desse colonialismo. E aí ele faz justamente lançar a discussão até que ponto, então, a gente pode pensar se, de fato, né, dentro de uma narrativa histórica, em que nós saímos, né, de um processo de colonização, passamos a um processo de independência, processo de constituição de novas repúblicas, até que ponto
o fim ou há uma ruptura com essa natureza de um colonialismo. Então, ele vai lançar essa reflexão justamente no intuito, né, de situar, aqui eu estou citando diretamente, né, o Casanova, né, situar a capacidade explicativa de um colonialismo interno, seu potencial de explicação sociológica do subdesenvolvimento e de explicação prática dos problemas das sociedades subdesenvolvidas. Então, ele vai justamente situar que esse momento ele vai ser importante para a gente entender justamente isso, por que os nossos países, eles continuam dentro de uma lógica de subdesenvolvimento e também uma lógica de subdesenvolvimento combinado, né, e desigual, como a gente debate dentro, né, da teoria crítica. Então, Casanova, ele vai seguir, né, fazendo essa caracterização do que é o colonialismo, né, ele vai dizer que o colonialismo, ele é, né, uma expressão, né, de um monopólio econômico e cultural que um país exerce sobre outro país. Né, e esse monopólio, do ponto de vista econômico, a colônia, ela vai realmente figurar como um espaço, né, e que a metrópole, ela explora, né, de forma violenta e de forma permanente o conjunto, né, dos recursos naturais, o conjunto também, né, dos sujeitos que são disponibilizados ali como mão de obra, seja uma mão de obra assalariada, seja, né, uma mão de obra escravizada. A metrópole, ela vai deter o controle do que seria tanto a produção da mercadoria, como também a própria circulação dessa mercadoria dentro de um mercado de importação e exportação, e ela também vai deter, né, o controle tanto das inversões, né, econômicas, como também dos ingressos fiscais que são, que circulam, né, dentro daqueles países. Então, Casanova, ele fala, né, que um país, quando ele está numa situação de ser colônia de um outro país, ele não tem nenhuma possibilidade de estabelecer uma relação com outros países que sejam vizinhos a ele, com outros países que tenham interesse também em desenvolver, né, uma relação econômica, uma relação política com este país, e ele fica realmente, né, não só isolado, mas totalmente uma lógica mesmo de domínio e exploração que é ditada por aquele país que se torna metrópole, que se torna justamente aquele que exerce esse domínio. E do ponto de vista cultural, né, também vai haver um monopólio, porque se estabelece desde o momento da colonização, tanto a imposição, né, de um modelo de sociedade, né, uma língua. Então, por exemplo, a gente olhando para o caso nosso, né, da América Latina, no momento que nós fomos colonizados, houve a imposição de uma língua, que era a língua do colonizador, houve a imposição também de um ordenamento das nossas estruturas sociais, houve a imposição também de uma relação produtiva, uma relação também sociocultural. Então, esse processo, né, o Casanova, ele vai dizer que isso faz parte não só de um monopólio econômico, mas também de um monopólio cultural. E que quanto mais a colônia ela se torna dependente da metrópole, seja em termos econômicos, seja em termos culturais, maior vão ser, né, as relações coloniais que vão se perpetuar, que vão se enraizar dentro, né, desses países. E aí ele vai justamente dizer, né, que para uma caracterização, né, a gente pode ter aí 7 fenômenos que acontecem dentro de um contexto colonial, que eles vão caracterizar se aquela sociedade ela tem ou não, né, uma relação colonial dentro da sua dinâmica interna e também na sua dinâmica externa, né, com outros países.
Então, ele vai dizer, né, que dentro dos fenômenos que caracterizam a sociedade colonial, o primeiro, né, a colônia, ela adquire um caráter de economia complementar da metrópole. Complementar porque ela vai ser justamente explorada para extrair, né, matéria-prima, extrair mão de obra, mercadorias que vão circular dentro de um mercado externo, ou seja, né, a colônia ela vai ser apenas um espaço em que há uma exploração permanente, né, uma expropriação permanente do seu território, dos seus recursos e também dos próprios sujeitos que ali vivem. Vão ser, né, sociedades em que a economia ela vai estar baseada numa monocultura, né, um monocultivo, e que esse monocultivo ele não representa só, né, a produção de um único de um único produto, né, seja a cana-de-açúcar, seja o algodão, seja um outro produto, mas a monocultura ela vai representar realmente essa estrutura de um modelo de desenvolvimento agrário que ele também tem o seu caráter dependente em termos, né, do fluxo do que se produz, e, portanto, né, para o Casanova, ele vai aprofundar ainda mais essa relação de dependência dentro de um trato colonial. Um outro elemento, né, que também vai caracterizar uma sociedade colonial é o que ele chama a exploração da mão de obra barata, e em alguns casos, né, também a própria caso do Brasil e alguns outros países da América Latina. Nas colônias, os níveis de vida, né, eles são inferiores aos níveis de vida da metrópole, né, então é também uma característica. Eles vão ter, né, sistemas de controle da sociedade que são sumamente repressivos para tentar evitar, né, rebeliões, tentar evitar qualquer forma, né, de enfrentamento desse sistema colonial. Vai ter uma caracterização de uma maior desigualdade, tanto internamente dentro dos países, como também, né, em relação aos países que são metrópole. E, finalmente, né, um elemento que esse elemento era também algo, como é que eu poderia dizer, uma novidade dentro da análise desse período, né, da década de 50, da década de 60, era o fato também das colônias, a diferenciação, ela não ser apenas da ordem econômica, mas ela também ser caracterizada como sociedades com profundas desigualdades raciais. E aqui na questão das desigualdades raciais, o Casanova, como ele vai analisar muito o caso do México, que é o seu próprio país, mas também alguns casos da América Central, ele vai se centrar mais na figura do indígena. Mas se a gente olha, né, para o conjunto dos outros países da América Latina e do Caribe, essa desigualdade racial ela vai ser tanto em relação ao indígena, como também em relação, né, à população negra. Então, aqui o Casanova, né, ele faz essa caracterização, então, desses 7 pontos que vão caracterizar uma sociedade colonial, e aí ele vai justamente argumentar que esse colonialismo, que é instituído historicamente, ele, na verdade, só foi permitido porque o que existiam, né, nesses processos de colonização era o encontro, né, de duas sociedades, que eram sociedades, né, duais, sociedades que elas nunca tinham tido, né, um contato em termos, né, das suas relações sociais antes do processo da conquista, né, e quando elas se encontraram, né, esse encontro de culturas, esse encontro também de sociedades diferenciadas, ele também foi um momento que proporcionou essa construção dentro de uma perspectiva de conquista, dessa definição do que seria uma sociedade superior, né, uma sociedade civilizada, e o que seriam aquelas sociedades inferiores, aquelas sociedades consideradas bárbaras,
ou brutais, né, primitivas também, como já se caracterizava, inclusive, né, alguns estudos antropológicos da época. E aí o Casanova ele vai argumentar que o próprio processo de desenvolvimento do capitalismo na Europa, que vai instaurar também a modernidade, né, a era moderna, ele vai realmente favorecer para a Europa, e isso também é muito discutido com o Henrique Dussel, essa autoimagem, né, do europeu como sendo o evoluído, né, o civilizado, o referente, né, do que seria uma sociedade desenvolvida, um projeto civilizatório, né, um modelo de desenvolvimento econômico, e todas aquelas sociedades, né, que não fossem europeias, e no caso nosso aqui da América Latina, as sociedades indígenas, elas eram consideradas, né, arcaicas. E aí eu sempre me lembro, na forma como nós estudamos, né, a história do Brasil, não sei se isso ainda é debatido dessa forma nos nossos livros, mas eu me lembro que na minha época, quando eu estudava, que eu tinha 10, 11 anos, quando se narrava a história, né, da conquista no Brasil, que na verdade era a história do descobrimento do Brasil, era assim que o livro dizia, né, sempre caracterizavam os indígenas, as populações indígenas, como os povos sem alma, e que eles só se tornaram povos com alma com a chegada dos jesuítas e o processo, né, de catequização. Isso eu cheguei a estudar, né, nos livros de história do Brasil, né, mas a gente vê que isso também é parte de um mito fundacional também desse europeu desbravador, esse europeu também que descobre novos territórios, novos caminhos também para uma circulação de mercadorias, novos caminhos também de fluxos econômicos, e que por isso ele foi considerado, né, um ser evoluído em relação às outras civilizações que já existiam nesses territórios. Então, o Casanova, ele vai justamente dizer que o colonialismo, né, além daqueles elementos que eu mostrei aqui anteriormente, né, esses 7 fenômenos que caracterizam uma sociedade colonial, ele vai argumentar, né, que o colonialismo, ele também, né, é parte de sociedades que são consideradas duais, e elas são duais justamente porque elas são plurais, elas não se baseiam apenas em um padrão universal, né, de concepção de sociedade ou de economia. E aí ele vai justamente argumentar que essa existência de sociedades duais dentro, né, dessa percepção mesmo de quem seria o evoluído e de quem seria, né, o arcaico, o subdesenvolvido, ela permitiu, já desde a sua gênese, criar-se, né, um conjunto de relações que elas são desiguais do ponto de vista das subjetividades e do ponto de vista também material da produção, e que essas relações, elas também não só eram desiguais em termos materiais, mas subjetivamente também elas estavam estruturadas em processos discriminatórios, e que esses processos discriminatórios, eles tinham justamente no elemento da raça, né, e do racismo, o principal elemento de segregação dessas sociedades e também de estruturação das formas de dominação dentro, né, desses países. Sendo que, para o Casanova, essas formas de dominação, para nós, né, embora o capitalismo ele já estivesse no processo de estruturação, né, na Europa, para nós, essas formas de dominação, elas tiveram essa natureza de ser uma dominação combinada e simultânea, porque nós coexistíamos dentro tanto de um regime escravocrata, por vezes também ainda de caráter feudal, e capitalista, como que a natureza do nosso desenvolvimento econômico, ele vai, né, ser erigido dentro dessa coexistência, e por isso que os teóricos da teoria do desenvolvimento, né, na América Latina, eles também vão falar que é um desenvolvimento, né, dependente subordinado, porque nós vamos manter o mesmo padrão, né, de relação que nós mantínhamos quando éramos colônia, né,
ou seja, continuaremos sendo países, né, exportador de matéria-prima, continuaremos sendo países, né, de uma profunda expropriação territorial para a extração, né, de minério, recursos hídricos, agora, né, na nossa contemporaneidade, recursos eólicos, solares, entre outros. Então, a gente não consegue romper essa estrutura colonial, né, que fez parte da nossa história 500 anos atrás. E o Casanova, ele vai justamente argumentar que esse processo, né, que vai ter no racismo e na segregação racial um elemento importante, ele é organizado do ponto de vista da vida social a partir de uma psicologia e de uma política, né, que são em si racistas. E aqui ele vai justamente também dialogar com teóricos da época, como o próprio Fanon, tratando, né, ele cita o Fanon no texto, quando o Fanon também explica como é que se deu esse processo também em países africanos, né, qual era a psicanálise dessas relações, né, raciais entre brancos e negros, e esse processo mesmo de construção da inferiorização do negro em relação ao branco. E aí o Casanova, ele vai também dialogando, né, com essas teorias do colonialismo, ele vai fazer uma caracterização daquilo que ele denominou ser uma personalidade colonialista. Então, ele vai justamente dizer, né, que esse processo de reprodução desse colonialismo, tanto na relação externa como na relação interna, ele vai ter, né, dois elementos importantes também de caracterização. Um deles é esse trato, né, o que ele chama o trato com os indivíduos, conforme o lugar que ele ocupa na escala social, e esse lugar que ele ocupa não só em relação ao lugar econômico, também em relação ao lugar, né, racial. Então, o trato também ele vai levar em consideração, né, esses dois elementos, e o processo da desumanização do colonizado, né, que para o Casanova, essa desumanização, ela vai acontecer internamente, com textos como os nossos, de escravização, de servidão, né, de exploração como mão de obra barata, né, isso são formas também de você desumanizar, mas também do ponto de vista subjetivo, quando você vê no outro não um ser humano como você, mas como uma coisa, né, como algo que não tem sequer, né, o reconhecimento de ser, né, um humano como aquele outro, né? Então, isso daí para o Casanova vai ser, digamos, elementos importantes dessa personalidade colonialista. E aí ele vai justamente dizer, e eu cito aqui ele, esta psicologia, né, essa psicologia racista, com regras muito complicadas de trato, preconceitos e formas de percepção do homem colonizado como coisa, está vinculada às formas de política interna da sociedade colonial. Há uma política de manipulação e discriminação que aparecem na ordem jurídica, educacional, linguística, administrativa, etc. Né? Então, não é só algo que se limite a um aspecto econômico, né, o econômico mesmo no sentido restrito, né, das relações de produção da mercadoria. Para o Casanova, ela vai ter uma dimensão mais ampla do ponto de vista cultural, porque ela atravessa toda a estrutura daquela sociedade e ela vai justamente se enraizar dentro daqueles espaços que são responsáveis pela organização da cultura. E aqui eu estou usando uma categoria gramsciana, né, porque o Gramsci ele vai falar da organização da cultura. O Casanova ele não fala nesses termos, mas ele vai justamente dizer, né, ele vai ser um dos primeiros autores que vão falar de um racismo estrutural, que essa categoria, inclusive, hoje ela é uma categoria que está, né, em voga, que tem sido recuperada, discutida, muita gente cita, né, o Silvio Almeida
como teórico, né, que trabalha o racismo estrutural, mas já na década de 50 e 60, né, esses teóricos latino-americanos, eles já estavam falando de uma estrutura racial em que esse racismo ele estava atravessado por uma estrutura psicológica e política, né, e que atingia todas as instâncias da sociedade, né, jurídica, educacional, linguística, administrativa, né, dentro das próprias relações, dentro do Estado, as relações econômicas, então era algo mesmo que se enraizava. E aí o colonialismo interno, né, ele vai dizer, as sociedades coloniais, elas têm toda essa estrutura. E no caso do colonialismo interno, né, o que é que vai caracterizá-lo, então, dentro dessa discussão mais ampla? É o fato de que o colonialismo interno, ele corresponde a uma estrutura de relações sociais de domínio e exploração entre grupos culturais heterogêneos e distintos, né? Então, é o fato de existir duas sociedades, né, que essas sociedades, elas já existem, e que elas são submetidas a essa relação de domínio e exploração de uma sociedade sobre a outra, em que vai se reproduzir, né, esse conjunto de elementos que constituem essas relações coloniais. E aí ele vai dizer, é a heterogeneidade cultural que historicamente produz a conquista de uns povos por outros, e que permite falar não só de diferenças culturais, mas de diferença de civilização. E aí, no caso, né, da América Latina, isso é algo muito forte, porque, né, eu sempre falo nas minhas aulas, nos meus escritos, que nós tínhamos uma história antes, de 1500 para nós, de 1400, né, 97 para os outros países, que era o fato, né, de nós sermos o Abaiala, né, que era esse amplo território que ia, né, desde o Canadá, né, até a Argentina, e que esse território, ele se caracterizava justamente por ser um território transfronteiriço, a gente ia ter aí diferentes regiões, desde o Pindorama, o Tauantinsuyo, o Anáhuac, entre outros, né, e que aí existiam outras civilizações, então a gente ia ter civilização maia, a civilização asteca, a civilização mapuche, enfim, tantas outras, né, que já existiam antes da conquista, e que quando foram, né, sofrer os processos de colonização, houve justamente essa imposição, né, de uma civilização sobre a outra, né, a civilização europeia que se impôs, né, sobre essas outras civilizações que aqui existiam. Mas nesse processo, né, de imposição, essas outras civilizações anteriores não é que fosse, né, um mar de rosas e os jardins do Éden, né? Eram sociedades que também tinham as suas contradições, porque tinha também processos, né, de conflitos internos, tinha também relações de servidão, existia também desigualdades econômicas, claro que não com o nível de impacto, né, da sociedade moderna capitalista, que aprofundou ainda mais, né, a natureza dessa exploração. Mas no momento que essas sociedades elas se encontram, né, e que há aí um jugo colonial, esse colonialismo, ele também, né, se apropriou, houve uma reconfiguração também de algumas relações de poder que já existiam, e elas se transmutam também dentro dessa nova ordem social, né, recuperando agora, instituindo também algumas relações de dominação que poderiam ser relações que também são parte de pactos que foram feitos entre os europeus e também outras autoridades políticas dessas outras civilizações, ou podem ser também a instauração de uma nova ordem em que, né, esse colonialismo, ele não vai ser instituído só naquele momento da conquista, mas ele se reproduz. Vou dar um exemplo, né, que eu não coloquei aqui, mas eu vou mencionar. A gente tem, por exemplo, dentro da discussão do feminismo latino-americano, a gente tem algumas teóricas bolivianas, por exemplo, que elas chamam, né,
falam do processo do entroncamento patriarcal, quando você tinha, né, o que elas chamam o patriarcado ancestral, então havia também uma hierarquia também de gênero antes da conquista, e que depois, né, com a colonização, se encontra com o patriarcado da conquista, e que isso, embora, né, houvesse uma relação de domínio e exploração, dentro, né, de um ordenamento jurídico, e elas sempre colocam o exemplo, né, das leis, o conjunto de leis, quando foram conceder direitos aos povos indígenas, as mulheres perderam direitos em relação aos homens indígenas, como, por exemplo, o direito a ter a terra no seu nome, o direito, né, de também ocupar espaços públicos que antes elas ocupavam, entre outros, né? Então, a gente tem aí, para dar um exemplo também de como é que se reconfigura essa relação dentro, né, de uma ordem colonial. Ou você vai ter, né, após a independência, já não vai ser diretamente o europeu quem vai, né, na figura do imperador, na figura, né, de uma estrutura também de corte imperial dentro, né, da colônia, que vai exercer a dominação política e econômica, mas você vai ter aí a burguesia nacional, a própria oligarquia agrária, que elas vão continuar reproduzindo essa ordem colonial dentro, né, do próprio país e em relação também a outros países. Então, a gente vê que são civilizações que vão se impondo, mas também elas podem reconfigurar relações que já existiam anteriormente num contexto, né, de conquista. E aí, para já ir terminando e a gente abrir também para o debate, né, o Casanova ele vai justamente falar que dentro do colonialismo interno a gente vai ter três formas de expressão, e inclusive no texto, eu não coloquei aqui, mas ele tem, né, ele faz toda uma tabela que depois vocês podem, né, ler com calma. Ele vai dizer que o colonialismo externo, o colonialismo interno, ele vai ter, né, a sua forma de reprodução do ponto de vista do monopólio e da dependência. Aí ele vai dizer, você vai ter a metrópole como sendo o centro, você vai ter o monopólio do comércio, monopólio do crédito, monopólio do monocultivo, a deformação e a dependência econômica dos povos indígenas, uma descapitalização, migrações internas, o político do monopólio, a dependência imediata jurídica, política da informação, militares e econômicas. Então, ele diz que esse monopólio ele pode acontecer internamente também, em uma região para outra, e aí eu fico sempre pensando, né, eu quero que vocês fiquem pensando no Brasil, como é que acontece isso, né, o nosso país, que é um país tão grande, como a gente vê as formas de reprodução do colonialismo interno em países como o nosso, onde a gente situa aí quem é que tem o monopólio econômico dentro do Brasil, quem é que tem o monopólio, né, do desenvolvimento historicamente dentro do Brasil, como é que é essa relação, né, de monopólio e dependência dentro do Brasil, isso para vocês irem pensando e a gente já ir aqui para o debate, né. Outra expressão são essas relações de produção e discriminação, e aí ele vai falar, né, a exploração conjunta da população indígena pelas distintas classes sociais, né, da população mestiça. Então, as relações, né, de discriminação e produção, elas também vão se dar dessa forma, poder incluir, né, sociedades como a nossa, a exploração, né, dos negros escravizados, a exploração combinada, né, escravista, feudal, capitalista, a expropriação de terras comunais e privadas, a criação de trabalhadores assalariados, exploração do artesanato, discriminação social por humilhações e atos vexatórios, discriminação linguística, e aí ele fala muito desse elemento da língua também como um elemento de diferenciação dessas sociedades duais, né, sociedades também que falam outra língua, discriminação jurídica, discriminação política, discriminação sindical, agrária, fiscal, né, de inversões públicas, etc.
E a terceira forma, né, de reprodução desse colonialismo interno é o que ele chama, né, nos níveis de cultura, a cultura e os níveis de vida, e que aí entra, né, dentro dessa discussão, algo que é muito particular, né, do contexto latino-americano e também do contexto africano e asiático, que é esse processo mesmo, né, da expropriação da terra, tanto para a exploração, né, de matéria-prima, como também a própria exploração, né, de mão de obra, como também essa diferenciação, né, em termos da formação escolar para populações indígenas, populações camponesas, populações, né, negras, e a própria estrutura, né, de colonialismo, ela vai também impulsionando todo o processo, né, de construção de carências de direitos, de moradia, da escola, o direito à saúde. Então, essa esfera, ela também vai se caracterizar pela exclusão dentro da perspectiva dos direitos e também do fomento dentro das comunidades, né, do alcoolismo, da violência, e de um sentimento também de inferiorização que ele lhe afeta, né, do ponto de vista subjetivo. Então, Casanova, ele vai dizer que esse processo, ele vai estar muito presente, e ele vai analisar o caso mexicano, mas vai também observar que outros países, né, como passamos pelas mesmas situações, a gente vai ter também alguns elementos em comum dentro dessas relações colonialistas. E aí, um último elemento, né, que eu vou até parar aqui para colocar aqui já conversando com vocês na nossa tela, a gente pensar, né, que aí eu queria deixar como pergunta para a gente debater, como é que vocês identificam outros elementos, né, desse colonialismo interno 60, 70 anos depois, né? Porque isso aqui ele está falando na década de 60, nós já estamos, né, em 2021, né? E aí eu queria que vocês me dissessem o que vocês identificam, né, dentro do contexto nacional brasileiro ou em relação a outros países, né, que poderiam caracterizar esse colonialismo interno. Então, eu deixo aqui a pergunta para a gente também ter um momento aqui de debate e aprofundamento. Obrigada, Lia. Realmente não havia melhor autor para a gente concluir, né, esse conjunto de estudos, né, pela magnitude das contribuições que traz para pensar realmente esse processo, essa contradição, né, entre o colonialismo e a necessidade de desenvolvimento no viés da emancipação humana, né, e como ele consegue articular isso de uma forma dialética e integral, realmente, né? Passando aí por todas as esferas, as dimensões e delineando aí a relação dialética entre estrutura e superestrutura, né? E configurando aí o que Gramsci chamaria de bloco histórico, né? Desse colonialismo interno, né? Então, realmente são muitas coisas, né, para a gente se apropriar. Eu acho que a gente, né, com o Casanova, a gente precisaria de pelo menos uns 2 encontros aí para se apropriar com mais calma, né, com mais tranquilidade. Mas, enfim, aqui a gente traz a primeira aproximação, né, e vamos para as perguntas, né. O Alexandro já colocou aqui uma questão, né, está perguntando se o Casanova teve contato com os brasileiros exilados no México na década de 70, como Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, né, que são autores que a gente já passou por aqui também, né, em blocos anteriores de estudos, e acredita que, de alguma forma, o pensamento de Casanova se aproxima da teoria marxista da dependência, né? Sim, ele teve sim contato. Na verdade, os brasileiros tiveram contato com ele, né? Porque saíram daqui, o Casanova ele já estava na UNAM, ele é, né, um dos fundadores do Centro de Estudos Latino-Americanos, e que foi o centro que abrigou todo esse processo mesmo, né, de
de saída desses intelectuais durante o período da ditadura militar. Então, não só, né, esses que são citados pelo Alexandro, mas também outros teóricos chilenos e argentinos que também foram para o México, trabalharam na UNAM, trabalharam no Centro de Estudos Latino-Americanos e que, de fato, né, a UNAM ela foi um espaço de convergência que permitiu o desenvolvimento da teoria da dependência. Então, eu acho que eles já vinham trabalhando nos contextos nacionais, mas quando chegaram no México, como que houve aquele grande encontro, né? E aí eles puderam expandir essa discussão para outros países da América Latina, aprofundar também. O que eu acho interessante nesse encontro, Alexandro, é que, assim, o Casanova, ele vai ser também um autor, né, que ele vai trabalhar essa perspectiva da sociologia da exploração, então vai ter também a sua chave da teoria marxista da dependência, mas a grande contribuição do Casanova é que ele não vai se ater a, como é que eu poderia dizer, ele não vai se centrar, né, em uma análise ipsilitris nos termos de Marx, como às vezes a gente vê na própria produção, né, de alguns teóricos. Ele vai tratar realmente de trazer outros elementos que ele considera importantes também para entender como é que se caracteriza essa dependência. Então, o próprio colonialismo interno, ele vai ser uma categoria que não vai estar presente, por exemplo, nas análises dos brasileiros, do Teotônio dos Santos, do próprio Rui Mauro Marini e da Vânia Bambirra. A Vânia Bambirra eu acho fantástica, porque ela ainda, como ela foi também conhecer o processo cubano, e ela também tratou, né, de expandir, ela também estudou a economia da América Central, então ela foi vendo também alguns elementos relacionados, né, à presença indígena, à presença camponesa, então você vê como ela abre, né, essa discussão. Mas os nossos aqui no Brasil, que eu acho que é uma falha dentro da teoria da dependência, é que o tema da escravidão, por exemplo, ele não é muito articulado. A gente articula o tema econômico, sim, mas não analisa o impacto cultural de você ter quase 400 anos de escravidão. A população indígena praticamente nem é mencionada. Então, isso daí também, na minha percepção, mostra que o Brasil ele teve muito mais uma assimilação, né, dessa forma de produção teórica europeia, porque o Brasil, se a gente pega aí os sete eixos que o Casanova apresenta, né, das formas de colonização, o Brasil é o mais enraizado, e principalmente nesse isolamento, quando o Casanova diz, tem colônia, que o nível de colonização é tão profundo que ela não consegue se relacionar com outros países. Aí eu fico pensando mesmo no êxito dos portugueses, né, e como o Brasil, ele não se articula com o debate, né, dos outros países. E a gente tem, os teóricos da teoria da dependência, eles vão, sim, ter um diálogo com a América Latina, todos eles, mas eu acho que eles não conseguiram aprofundar esses elementos de como é que são as formas de colonialismo interno dentro do nosso país, né? E o Casanova, ele se propôs em relação ao México, mas também depois analisando outros casos. Mas então viu, contato e foi lá na UNAM. Chegou mais uma questão aqui, Lia, né, da Tânia. Ela pergunta se ele propõe, né, algum caminho para a superação dessa colonização, se aponta caminhos de possibilidades, né, para a emancipação humana e dessa colonização. E aí, enquanto a Lia vai respondendo aqui, se quiser desdobrar um pouco mais sobre essa questão desse isolamento do Brasil, né, e esses elementos que não só do Brasil, né, mas especificamente aqui o nosso exemplo, né, da casa, né, acho que eu até comentei no último encontro que o Martim comentou a dificuldade, né, desse diálogo com o Brasil, então é uma coisa realmente fatídica, né. Então, se você quiser comentar um pouco mais sobre isso, o que é que o Casanova fala sobre isso, seria interessante também, né? A Regina chega também aqui com uma questão, então a gente
como temos características de colonialismo interno, na periferia saímos para trabalhar, salários baixos, não temos acesso à saúde, moradia, educação, cultura, e na maioria das vezes temos que abrir mão do desenvolvimento do intelecto, né, para conseguir o básico para sobreviver. Então, um comentário aqui para complementar aqui, né, as reflexões. Então, Lia, enquanto vai chegando mais questões. Sim, o Casanova, ele inclusive fala nesse texto, né, que é importante realmente pensar os processos de descolonização. Ele não vai exatamente nesse texto dizer como é que seria essa descolonização. Ele, por exemplo, acha que, quando ele escreve esse texto na década de 60, já no final, né, da década de 60, ele até vai dizer que os teóricos, ele cita tanto teóricos latino-americanos, inclusive o Celso Furtado vai ser um autor que ele vai citar aqui do Brasil, cita o Fanon, né, cita alguns também europeus, ele até vai dizer que eles trataram, né, de analisar essa necessidade de ter uma descolonização, mas que não tinha sido ainda aprofundada nessa época, como é que poderia se descolonizar. Tem um par de frases nesse texto em que ele faz menção àquele período. Mas, em outros textos dele, né, ele vai até falar do próprio processo das lutas instituídas pelos povos indígenas e os povos camponeses, e ele vai se inspirar muito na luta zapatista, quando ele vê, né, como essas insurgências, elas não são só insurgências que vão trabalhar a reivindicação dos direitos, né, civis e políticos, o direito de participação política, o direito de voto, ou a própria luta pela reforma agrária, a luta pelo direito à terra, mas que esses movimentos, eles também estão construindo, né, uma teoria política. Ele tem um texto interessante, que é a teoria do machete, que é o machete, no espanhol, ai, meu Deus, agora a palavra sumiu. A enxada, a teoria da enxada, né, no português, se a gente fosse traduzir, onde ele escreve um texto, né, sobre os zapatistas, de como os zapatistas, eles estão realmente elaborando uma teoria política que vai se contrapondo, né, ao capitalismo, não só dentro de um viés econômico, mas também dentro de uma perspectiva cultural, né, quando você realmente propõe um outro paradigma para pensar o processo, né, civilizatório, quando ele fala mesmo dessas sociedades duais. E ele também vai ter um texto interessante sobre o movimento de 68, essa própria luta também do movimento estudantil. Então, ele acredita muito nos processos revolucionários. Cuba vai ser, né, um grande exemplo para ele, né, dentro da América Latina, como as revoluções elas foram importantes, porque não foi só uma transformação no modo de produção, né, senão que uma transformação cultural da sociedade. Então, eu diria que ele, né, no mesmo viés também do Gramsci, vai ser um teórico que vai estar muito preocupado com essa dimensão da cultura, e essa cultura no sentido mesmo, né, de pensar a cultura como a forma como nós construímos, né, a nossa concepção do ser social numa determinada sociedade. Né, e que essa concepção do ser social, ela não vai se transformar radicalmente apenas por uma mudança no modelo de produção, né, mas ela precisa também ter uma mudança do ponto de vista cultural, que seria realmente a ruptura com essas formas de domínio e exploração, né. Então, ele não vai ser, digamos, ele não vai achar que a gente já chegou nesse momento, ele acha que as revoluções também elas têm altos e baixos, inclusive quando ele analisa o caso do México, né, ele diz, a gente já passou por um processo revolucionário, que foi a Revolução Mexicana, mas a gente ainda não conseguiu, né, superar a problemática indígena, de realmente ver o indígena como esse ser de servidão, né, ele até diz que, embora o país, né, ele tenha incorporado no discurso nacional alguns heróis indígenas, algumas figuras, né, indígenas
dos processos, né, de rebeliões passadas, da própria Revolução, mas no cotidiano ainda existe, né, discriminação, ainda existe regiões em que a população indígena vive na pobreza, não tem acesso à educação, então não foi ainda um processo completo e que conseguiu superar, né, tanto é que a gente tem ainda as sublevações indígenas aqui dentro do México, né, em outros países também da América Latina. E aí, em relação ao comentário que Joeline fez, né, em relação a nós, bem, pensando dentro da perspectiva do Casa Nova, né, do colonialismo interno, de como é que se caracteriza esse colonialismo interno, na minha opinião, eu acho que Portugal, ele conseguiu realmente materializar essas etapas, não só do ponto de vista econômico, mas também cultural. E aí eu fico pensando a nossa inexistência de universidades, por exemplo. Quando é que surgiu a primeira universidade aqui no Brasil? Que já foi, né, no século XX. O México, por exemplo, o Peru, as universidades ainda foram no século XVII, né, a UNAM foi de 1560 e algo, né, a universidade também do Peru, a Universidade Maior de San Andrés, também a mais antiga, então você vê que outros processos, por exemplo, as universidades, elas foram criadas logo, né, já tem 400 anos, quase 500 anos, e nós aqui, durante muito tempo, do ponto de vista, né, dessa consolidação de uma ideologia colonial, as elites, os seus filhos, eles iam estudar em Coimbra, né? Eles iam estudar em Portugal, que isso também é um mecanismo de introjeção subjetiva também da ideologia colonial, né? Dentro da formação dos intelectuais, né? De uma casta intelectual. A gente vai ter dentro do Brasil, e isso o Paulo Freire vai trabalhar muito bem, né? Na chave interpretativa da opressão, o analfabetismo como um problema estrutural. Então, você vai ter aqui dentro dessa tabela, né, que o Casa Nova constrói, a cultura e os níveis de vida, né, a gente vai ver que no Brasil, em termos culturais, se enraizou mesmo dentro de um discurso nacional no Brasil, tanto o discurso externo, né, da Europa como sendo o centro, né, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento cultural, e hoje a gente vê as nossas universidades como, em todas as áreas, as pessoas querem ir para a Europa, e são poucos, né, os que querem ir para qualquer outra universidade no sul global, não vou dizer nem na América Latina, né, no sul global. Então, a gente tem isso em relação à nossa relação externa, e internamente a gente tem também consolidado dentro do discurso nacional esse centro do monopólio econômico representado pela região sul e sudeste, né? Isso durante muito tempo. E nós, né, o Nordeste e o Norte, como nós sendo nessa cultura inferior, que até hoje também ela é vigente dentro do discurso nacional, e atravessa, né, toda a estrutura, né, a estrutura é o discurso do Estado, é o discurso das universidades, é o discurso escolar, né, é o discurso da sociedade. Então, em momentos de tensão, nós somos acusados de ignorantes, né, nós, porque eu sou nordestina, né, e a gente vê como isso está enraizadíssimo dentro da sociedade brasileira, como ela tem realmente uma estrutura colonial ainda vigente e um colonialismo interno vigente, né? E, além disso, o trato que é dado, né, às populações negras, né, quilombolas, às populações indígenas, camponesas, né, toda essa relação campo-cidade é regional, a nossa diferenciação regional é na relação campo-cidade, é de classe e é étnico-racial, né, como tudo isso se reproduz dentro do contexto brasileiro. E o Brasil, na sua relação externa, máximo quando ele olha para a Argentina e para o Chile, né, o Uruguai.
o lado, né, que ele considera mais indígena, como a Bolívia e o Peru, por exemplo, né, ou outros países são totalmente, né, não existem dentro, né, de um imaginário político e de um imaginário mesmo social, né, na sociedade brasileira. Então, eu acho que isso é exemplos, né, da gente ver como realmente se reproduz isso dentro do nosso país. Essas posições do Casa Nova também, né, está articulada com uma visão também de construção de um viés de formação de uma vontade coletiva nacional popular, né, para usar um termo gramsciano, né, e não ser tão aleatório aqui para falar um termo outro, né, alheio ao que a gente está estudando aqui, mas acho que a articulação também, né, quando ele vai falar tanto dos zapatistas como do exemplo de Cuba, né, vai nesse viés aí que essa vontade, né, nacional popular tem a ver, inclusive, com a questão teórica e prática, né, a sociologia tomando partido, né, não nesse viés de neutralidade científica, né, mas realmente tomando partido pelas camadas populares, né, no viés da luta de classes, tomando parte, né, pelas camadas populares, mas também aí nesse debate teórico-prático, né, reconhecendo que o debate teórico também ele é um campo de disputa, né, de disputa das consciências, disputa de uma concepção de mundo, né, então se aproxima realmente dessa articulação dialética, né, nesse viés da filosofia da praxis realmente. Então, se alguém mais quiser colocar, a Patrícia começou a digitar e aí deu enter. Não sei se a Patrícia quer perguntar diretamente para a Lia. Fica à vontade, Patrícia. A gente tem um tempinho aqui ainda, né? Se alguém mais também quiser se inscrever para fazer a pergunta diretamente. Eu estou aqui suando frio, tentando. E aí a febre afeta um pouquinho aqui o processo de desenvolvimento, né? Então, eu acho que vocês poderiam fazer a pergunta diretamente para a Lia, né? Para elaborar melhor, tá? Patrícia, você quer falar? Oi, boa noite. Pronto. Vocês me escutam bem? Pronto. Eu estava colocando, né, em relação à discussão da própria temática do racismo, né, trazendo mais para a atualidade, né, porque a professora Lia tinha colocado a questão de que a criação das universidades, né, aqui no Brasil, ela foi um pouco tardia, né, considerando os outros países, não da América Latina, mas sul global, né, como a professora colocou. E aí eu fiquei me perguntando, assim, como tem se discutido, né, nas universidades, né, a temática do racismo na atualidade, né, porque, por exemplo, nas licenciaturas, eu era de uma licenciatura das exatas, então, nas exatas, realmente, a temática já não é trabalhada, né, mas nas outras licenciaturas, né, é uma temática que tem tido hoje uma presença, né, de discussão, porque a gente sabe que as licenciaturas, no geral, a gente está formando os professores para atuarem nas escolas, né, e a gente tem percebido muitos casos, né, de racismo nas escolas, né, em especial nas escolas públicas, e é uma preocupação da própria secretaria, né, que tem uma equipe que atua, né, na educação para as relações étnico-raciais, inclusive ofertando cursos para os professores, né, para que se traga para as escolas essa temática, né, então eu pergunto para a professora, dentro das universidades, né, que a professora já vivenciou e tem vivenciado, como é que tem sido colocado em pauta a temática do racismo, no processo de formação, mais especificamente nas licenciaturas, né? Seria isso. Bem, Patrícia, aqui no Brasil é muito pouca a discussão, né? Na verdade, dentro do contexto brasileiro, a gente não estuda o racismo como um fenômeno social, né? A gente tem, aí eu vou falar na área da educação e da sociologia, que é onde eu transito, a gente tem autores importantes, aí eu fico pensando muito
no Florestan Fernandes, que não foi só ele, porque o Florestan Fernandes ele se tornou, digamos, um autor conhecido por fazer o questionamento do mito da democracia racial. Mas depois a gente vai ver que essa discussão também foi do Clóvis Moura, foi do Abdias do Nascimento, foi da Amélia Gonçalves, foi da Virginia Leone Bicudo, que foi a primeira, né, da sociologia que trabalhou essa questão das relações raciais dentro do contexto da escola, por exemplo. A Virginia Leone Bicudo, a dissertação de mestrado dela foi sobre a discriminação de cor, né, ela era, inclusive, essa nomenclatura, em escolas de São Paulo, como é que construía o racismo, né, entre as crianças dentro da escola, a partir da associação mesmo, daquele que era considerado bom, daquele que era considerado mal, né, então ela foi uma das pioneiras, e que depois, inclusive, analisou também desde o viés não só sociológico, mas também da psicanálise. Mas as nossas universidades, elas também são profundamente racistas, inclusive na seleção do que nós estudamos, né, porque a gente não estuda teóricos latino-americanos e latino-americanas, a gente tem realmente, né, o olhar totalmente voltado para a Europa, e não é que a gente não tenha que estudar teóricos europeus, acho que a gente tem que estudar todo mundo, né, todo mundo tem que ser lido, estudado, aprofundado, mas a gente ainda tem uma visão colonial dessa forma de abordagem, né, sobre nós mesmos. A gente não consegue desenvolver as nossas categorias que dão realmente sustentação ao nosso movimento histórico. Porque aí, se a gente pensa, né, dentro do materialismo histórico dialético, e eu sempre digo isso, o Marx, ele vai analisar o capitalismo, e ele não analisou só a formação do capitalismo, ele também estudou o colonialismo, estudou também o feudalismo, estudou todos os momentos anteriores, mas ele, né, dentro como europeu e dentro da Inglaterra, que era o país, né, onde, a partir da Revolução Industrial, foi onde se assentou mesmo as bases do capitalismo, o Marx, ele teve realmente a oportunidade de ver ali no berço como é que se estruturava essa sociedade, e dentro de um país que era, era monarquista também, até hoje, né, a Inglaterra tem aí a rainha, né, então, o Marx, ele teve um contexto muito privilegiado também de estudar, por isso essa diferenciação de classe, por isso o conceito de classes para ele, por isso o conceito da burguesia, do proletariado, da monarquia, você vai ler o Marx e você vê aí todo o cenário europeu da época. Agora, quando a gente vem para a nossa realidade latino-americana, não tem como você falar de capitalismo sem falar no sistema escravocrata. Não tem como, porque o capitalismo ele foi desenvolvido em países como o nosso, tendo no trabalho escravo, né, um eixo importante. Não tem como a gente falar, né, do capitalismo no Brasil sem falar do colonialismo, né? Então, são categorias o que vai fazer de nós também um espaço importante de elaboração de uma teoria social, que a gente também vai ter processos históricos que aconteceram aqui e que foram diferentes da forma como aconteceu na Europa. Então, nem se pode impor daqui para lá, né, e nem de lá para cá categorias universais. A gente precisa, né, também dar conta das nossas especificidades históricas, apesar de que o capitalismo ele é global. Mas a escravidão, ela também é, porque a gente vê hoje, por exemplo, a situação migratória no mundo, como é que está vivendo, né? Muitas populações também que estão migrando para o norte. Tem também trabalho escravo. Mas, dentro de uma concepção civilizatória, a gente não vai pensar numa Europa escravista. A gente tem a Europa usando a máxima francesa, né? Do igualité, fraternité, liberté. Mas não é assim. Só que a gente termina reproduzindo mesmo uma imagem como que a escravidão, o racismo fosse nosso, aqui do sul global, né? A Europa, ela já estivesse num outro patamar, e eles constroem esse discurso, só que a gente isso não é verdadeiro, né? Há uma dialética desse processo. E aí, nas licenciaturas, infelizmente, a gente não estuda isso, né? A gente não tem acesso
aos debates que são feitos, né, por teóricas e teóricos, agora, né, apenas, e quando eu falo agora, é agora mesmo, assim, uns 5 anos para cá, é que a gente começa a ver, por a ação do movimento negro, a reivindicação, né, de alguns autores e autoras dentro da universidade. E é muito mais um movimento de pós-graduação do que da graduação, né, porque aí quem entra nos mestrados, nos doutorados, então traz para dentro da dissertação, para dentro da tese, mas não necessariamente como disciplina dentro da graduação. Então, a gente tem ainda aí essa disputa, né, dentro das universidades do que nós estudamos. Isso serve, né, para tratar do debate do racismo, da teoria social feminista, dos estudos agrários. Então, tudo que tem a ver com as sociedades subalternizadas, nas suas diferentes vertentes, a gente vai disputar dentro da universidade o que nós estamos lendo, né, porque ainda é uma leitura que apaga, dá uma direção mesmo de um único paradigma de pensamento, um único modelo civilizatório, que é o europeu, né, e vai apagando, a gente não conhece a história do Pindorama, por exemplo, o que éramos nós, o Brasil, quando éramos Pindorama, quem é que sabe? A gente não estuda isso na nossa escola, né, em outros países da América Latina se estuda o que era a história inca, a asteca, então você vê que teve aí uma disputa maior dessa narrativa, mas no Brasil a gente existe a partir de 1500, é a narrativa oficial do Brasil, e do Estado, da universidade e da escola, né, a gente não sabe como é que era, e quando há alguma menção é muito folclorizado, e quase colocando assim como se fossem os selvagens mesmo, as populações originárias, né, então ainda temos, né, uma falha grande. E por mais, assim, que as secretarias, aí eu fico pensando, né, no que a Patrícia coloca, né, que dependendo da Secretaria de Educação, você tem aí a discussão entre as escolas, né, para fazer os espaços de formação de professores, mas eu acho que ainda é um grãozinho de areia, né, dentro do grave, da situação que é grave, da nossa ignorância de nós mesmos, né. Como é que a gente poderia, então, reconstruir essa narrativa histórica, pensando também o que é que nós éramos, para entender esse caráter dual da sociedade brasileira, para dar o exemplo do Brasil, que eu acho que é o mais distante do debate latino-americano, que eles já avançaram mais nessa discussão. Daí a dificuldade, né, da originalidade dos trabalhos, né, Lia? Fica uma reprodução do mesmo, né? Já que as bases teóricas, referências teóricas, se situam geralmente em torno dos mesmos autores, né? E a dificuldade de originalidade é justamente esse conhece-te a ti mesmo, né? Como o Gramsci vai falar, na medida que você vai conhecendo a si mesmo, você vai, e o Casanova vai por aí, né, também, né, para transformar a realidade. Realmente é preciso conhecer a sua própria realidade, né, e mobilizar aí as forças teórico-práticas nesse sentido, né, de ser artesão, né, um artesão que vai no fazer e no pensar, tecendo aí as possibilidades e abrindo as veredas da história. Então, a gente, na própria UFC também, e aí eu adiciono que não, além dos latino-americanos, além dos autores do sul global, o próprio Gramsci também, né, não era um autor que chegava na graduação, né, na faculdade de educação, a gente vai inserir o Gramsci, e depois, na reforma curricular de 2015, 2016, é que ele vai entrar oficialmente para o currículo, e a gente está tentando fazer isso agora, inserindo aí esses autores, né? Lélia Gonzalez já está lá, né? Com outros que a gente passou por aqui para tentar inserir já essa outra visão, né? Para além desse padrão de concepção de mundo, né? Então é realmente um campo de disputa, né? Esses espaços que a gente vai aí de forma molecular se reestruturando, né? Enfim, eu não sei se tem mais alguma questão, se alguém quer fazer mais alguma, mais alguma questão para a Lia, aproveitar que ela está aqui disponível para a gente hoje, né? Senão a gente já
E encaminho aqui, eu abro, Lia, para você fazer as considerações finais, se tiver mais alguma coisa que queira acrescentar, aí nessa relação do colonialismo interno com o imperialismo, né, no viés aí do Casa Nova, né, se você quiser fazer considerações finais, a gente aproveita os minutos finais com a sua fala. Bem, eu gostaria só de acrescentar, né, que, de fato, o colonialismo, ele não foi ainda superado, né, nas nossas sociedades. E no processo mesmo de evolução do capitalismo, como um modelo civilizatório, né, a gente já tem a própria estrutura do imperialismo, né, que já é também uma outra vertente de exploração e dominação também em escala, né, global. Também vamos ter aí os atravessamentos, né, dessas relações coloniais. Hoje, se nós olhamos, né, para a América Latina, e isso os movimentos indígenas têm feito muito a denúncia, né, que nós estamos vivendo momentos de neocolonização, porque os territórios, né, dentro de uma perspectiva econômica, nós continuamos exercendo o mesmo papel, a América Latina, por exemplo, nós continuamos exercendo o mesmo papel econômico que nós exercíamos quando nós éramos colônias, que é justamente fornecer matéria-prima para, né, os principais centros do capitalismo, que não vai ser hoje, digamos, Portugal, mas vai ser a China, vai ser o Canadá, né, vai ser os Estados Unidos, vai ser a Espanha. Eu fico pensando no litoral cearense, né, com a energia eólica toda distribuída para a Espanha. Então, a Espanha, ela não nos colonizou em 1500, mas agora ela está aí estrategicamente posicionada, né, dentro desse capitalismo por expoliação. E a gente também tem, então, isso configura nessa relação de colonialismo, né, e imperialismo, essa dialética, mas internamente a gente também tem esse colonialismo interno dentro, né, das relações interregionais, dentro, né, dessas relações também em termos culturais, né, como eu dei o exemplo, na relação que o Brasil estabelece também com outros países, como o Paraguai, por exemplo. O Brasil, antes, né, quando estávamos no momento de crescimento econômico nas gestões do PT, o Brasil ele já estava sendo considerado um subimpério em relação ao Paraguai, por exemplo, né? Hoje a gente nem sei como é que a gente está numa crise orgânica tão profunda, né, que hoje a gente é outra coisa, né? Não, nem império a gente é mais, né? Nem relação imperialista a gente tem mais. Não que eu queira que tenhamos, né? Mas eu digo, estamos agora também num momento, né, de total colonialismo, né? Total absoluto. A gente tem essa dialética aí para contrapor. Mas, assim, é importante, né, a gente entender isso, que isso é parte de um contínuo histórico. E aí eu acho que o Casa Nova, né, eu acho que o Casa Nova é como a Rosa Luxemburgo, quando ela analisou o contínuo da reprodução do capitalismo, né, que eu acho que foi uma das grandes contribuições de Rosa Luxemburgo, pensando, né, o legado do Marx, quando ela vai dizer que o capitalismo ele continua se reproduzindo e ele avança, né, nessa busca de novos territórios para expropriar, quando ela fala mesmo em relação à chegada, né, ela não vai falar dos conquistadores, mas vai falar desse processo de busca, né, de novos mercados. E o Casa Nova, ele vai também falar desse contínuo do colonialismo. Nós não conseguimos ainda superar a instauração da ordem colonial, e que isso é um processo interno e externo, né, nacional, internacional e global. Então, acho que é uma das grandes contribuições, né, que ele traz dentro, né, da originalidade do seu pensamento para pensar essa natureza do nosso subdesenvolvimento na América Latina. Então, seria isso que eu gostaria, né, de deixar e que vocês sintam-se instigados a ler mais, né, o Casa Nova. E muito obrigada mais uma vez pelo convite, Joeline. Não, eu que agradeço aqui em nome do grupo, né, em nome do projeto inteiro, dos participantes, tem vários, sempre, né, sempre tem vários elogios aqui, né, todo mundo agradecendo, falando que a aula realmente é sempre maravilhosa, né, todo mundo
aprende demais toda vez que você vem aqui contribuir. Então, que seja realmente só o fim dessa segunda edição e a gente continua aí, vamos se reunir aí para pensar o que, que a gente vai produzir aí de curso, né, para a próxima edição do curso juntos, como é que vai ser, para ofertar aí e romper essas barreiras, né, dessa negação desse conhecimento, né, superar aí para contribuir, trazendo outros autores do Sul Global, da América Latina, né, para socializar aqui, seja através do YouTube, seja em podcast, né, através do curso, enfim, né, utilizando aqui as condições que a gente tem para contribuir aí com a abertura de novas veredas dessa história, né. Então é isso, Lia, obrigada mais uma vez, obrigada a todos os participantes, né, a gente está encerrando hoje, mas fechando aqui uma porta para abrir daqui a pouco outra, né, de outro curso que vem por aí, tá? Obrigada mais uma vez e sigamos juntas. Sim, sim, obrigada e um grande abraço para vocês. Se cuidem. Beijo.